Bom, e a gente começa a edição de hoje mostrando o caso do menino Rafael de Praia Grande. Ele sofre de um tipo raro de epilepsia que está associado a um problema genético. Os pais descobriram que existe uma chance de cura para Rafael com um pesquisador brasileiro lá nos Estados Unidos, mas o custo é muito alto. Eles criaram até um site para conseguir recursos para esse estudo, que é uma novidade na medicina. Sabe o que significa não ver um filho sorrir por 6 meses? Quem que é esse? Rafael é um menino lindo. Nasceu saudável, sempre sorriu muito e interagia nas brincadeiras simples, daquelas que pai e mãe sempre costumam fazer quando os filhos ainda são bebês. Tchau! Foi assim até os 10 meses de idade. Um dia, Rafael começou a ter crises que alteravam os seus movimentos. Foram os primeiros sinais de alerta aos pais. As crises elas começaram com 5 por dia, chegaram a mais de 200 crises por dia. E hoje as crises dele evoluíram e se alteraram. Alguma coisa estava mudando mesmo. O médico falou que o Rafa tinha síndrome de West. Começamos os tratamentos, só que não controlava as crises, ele começou a piorar. E daí em janeiro desse ano ele teve uma dengue hemorrágica. Por causa da dengue, a pediatra ficou muito preocupada com as crises que ele estava tendo, chamou um neuro. O neuro nos incentivou a fazer um exame chamado exoma. O exame custou R$10 mil. Foi feito em maio desse ano na capital. Por ele, Daniel e Ana Paula descobriram o que o pequeno Rafael tem: epilepsia associada ao gene SCN8A. É uma mutação de um dos genes do organismo. Uma doença rara que, segundo os médicos, só existem 3 casos diagnosticados em todo o país. Essa mutação ela se formou no momento que ele estava se formando, na reprodução do Rafa. É um gene que é responsável em produzir uma proteína que se chama canal de sódio. Essa proteína ela auxilia no desenvolvimento do cérebro e no funcionamento dele e também na estrutura muscular do corpo. Hoje, Rafa toma 7 tipos diferentes de remédios anticonvulsivos. Por ser uma doença descoberta há 3 anos, segundo os pais, não há pesquisas avançadas para o tratamento. Mas há esperança. E a informação é o passaporte para novas descobertas. Não há estudos nem aqui no Brasil e nem fora. E por isso, desse nosso empenho de dar esse primeiro passo. A gente também quer ter como gratificação a possibilidade de ajudar outros pais a pelo menos amenizar um pouco o sofrimento do qual a gente passou, né? Porque eu saí do diagnóstico sem saber o que eu ia falar para o meu filho em casa. Eu sempre falei para ele que eu ia ajudar ele. Como que eu ia chegar em casa e falar que eu não ia poder ajudá-lo? Meu marido ficou na internet colocando o nome da mutação, e aí foi onde ele encontrou essa instituição nos Estados Unidos, o East for Elliott, onde estão começando uma pesquisa. O índice de mortalidade é muito alto. Em inglês se chama SUDEP, traduzido é morte súbita. Inclusive o médico que descobriu essa mutação em 2012, a filha dele faleceu com uma morte súbita. E hoje ele é uma das pessoas que estão com essa bandeira e correndo atrás para a gente poder ter informação e conseguir ter pesquisa. Na página na internet da organização Wishes for Elliott, há muitas informações e apoio às famílias em todo o mundo que lutam para ajudar os filhos. E para auxiliar nas pesquisas, no dia 18 de julho, quando o Rafa completou 2 aninhos, os pais lançaram na internet o ajudeorafa.com.br. Lá eles esperam arrecadar o máximo de doações em dinheiro para investir em pesquisas que possam levar à cura e a trazer de volta o sorriso do pequeno Rafa. Precisamos de informação para a cura do Rafa e de muitas crianças. Apesar de ter toda essa imperfeição, ele é perfeito pra gente, né? E o Rafa traz muito carinho para a família, ele é agregador e mudou as nossas vidas, e a gente sabe que nada é por acaso e a gente vai seguir em frente, porque se ele escolheu a gente não pode decepcionar ele, né?
Depois que gravamos essa reportagem, soubemos de uma pesquisa nos Estados Unidos liderada por um neurocientista brasileiro, professor de medicina de uma universidade da Califórnia. Dr. Alison Mottri criou o chamado minicérebro para tentar descobrir a cura de outra doença neurológica, parecida com a de Rafael, que provoca a mutação em um gene. Os pesquisadores colheram células da pele de crianças com a síndrome. Essas células foram manipuladas em laboratório e transformadas em neurônios. Os neurônios foram agrupados e formaram os minicérebros, criados com a mesma doença das crianças. O minicérebro tem uma cabeça de alfinete. A nova tecnologia pode ser a esperança mais próxima para o pequeno Rafael. E a Adriana Coutinho entrou em contato com o médico Alison Mottri, que é da equipe de cientistas pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Na conversa por internet, ele falou sobre a técnica que é utilizada e a possibilidade de estudar o caso de Rafael. Conforme a gente está melhorando as formas de fazer o sequenciamento genético, novas síndromes estão aparecendo, né? Aquelas doenças que antes não entravam em nenhuma categoria, hoje em dia a gente consegue reconhecer qual que é a causa genética delas, né? Esse modelo que a gente desenvolveu a partir de células-tronco, né, é um modelo humano, ou seja, a gente consegue reprogramar a partir da célula do paciente, né, e transformar essas células em o que a gente chama de minicérebros, né? Ou seja, são estruturas que nos permitem acompanhar o desenvolvimento neural do Rafael ou de outra criança com algum problema neurológico dentro do laboratório. E fazendo esse acompanhamento, a gente consegue detectar quais são os passos onde o processo de desenvolvimento neural, que era para ser normal, acaba falhando. Uma vez detectados esses problemas, testar uma série de drogas candidatas, né, ou medicamentos que até já existem, para tentar descobrir se algum deles consegue trazer alguma melhoria. A maior parte dessas doenças não tem um outro modelo de estudo, né? Então a gente, como neurocientista, o que a gente sempre queria encontrar era uma forma de poder estudar o cérebro humano. Essa é uma forma não invasiva, a gente traz para o laboratório as células dele e consegue, através de tecnologias que a gente chama de reprogramação celular, reconstruir então essas etapas do desenvolvimento neural. A pesquisa para Rafael é possível usando a célula-tronco da pele dele, mas isso depende de um alto investimento. O grande problema que a gente tem para poder aplicar isso para todas as doenças genéticas é o custo, né? Então o custo ainda é muito caro de se fazer isso, né? Então, esse trabalho que foi publicado do nosso grupo, né, ele teve muita ajuda filantrópica, né? Então, em geral, são familiares que se agrupam e buscam formas de dar um suporte para o pesquisador conseguir executar esse tipo de pesquisa. Se é uma família que de repente tenha disponível, né, que seja $1 milhão, por exemplo, para investir nessa pesquisa, a gente consegue, com essa verba, né, reconstruir o cérebro do paciente e testar algumas drogas. Então, assim, é caro, mas não é tão inacessível assim. Por exemplo, né, um governo poderia investir em uma ou duas dessas doenças raras e não seria um grande prejuízo assim, para uma nação, né? Então, na verdade, é tudo uma questão de o que a gente faz com o nosso investimento, né? Como é que a gente gosta de ver esse dinheiro investido. Eu acredito que num futuro não muito longe, o preço dessa tecnologia vai baixar drasticamente e isso vai ficar acessível para todas as outras doenças, né? A gente espera também. Se você puder ajudar o menino Rafael ou quiser saber mais detalhes sobre o caso dele, o que está sendo feito, acesse o site que os pais criaram. Repetindo, é o ajudeorafa.com.br. Quem sabe você vai estar ajudando a salvar também muitas outras pessoas com essa contribuição para o Rafael. E também acesse o g1.com.br/Santos, porque lá tem outras informações sobre como ajudar o Rafa.